Salve peixeiros, ainda com honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Aqui estou como qualquer torcedor santista que vem sofrendo muito nesses últimos tempos. Nesta semana aí que tivemos o intervalo de uma derrota para um resultado frustrante, quando não é uma derrota como esta agora, de um empate sem gols diante do Ceará, de 35 mil pessoas no estádio Allianz Parque, fazendo aí parte do calendário de jogos que foram vendidos pela atual diretoria, encabeçada pelo Marcelo Teixeira. A primeira foi aquele amistoso lá em Curitiba, para quem não se lembra, parte da pré-temporada para o brasileiro, e ainda resta mais uma partida. Vou falar a respeito desse mando de jogos vendidos, pelas considerações finais, mas antes disso eu queria dar aí o meu complemento nas considerações iniciais do quanto que o torcedor alvinegro praiano vem sendo bombardeado nesse intervalo aí. Cada dia que passa, cada dia da semana era um transfer ban diferente. Era um transfer ban por causa do Joaquim, transfer ban por causa do João Basso, transfer ban por causa do Jean Lucas, transfer ban por causa do Pedro Caixinha, da multa rescisória dele que não passou pelo departamento jurídico, transfer ban até por causa do Jair, cara, pasme, o maior ativo do clube esse ano, sendo agora uma ameaça de transfer ban por não termos repassado a grana que ele tem direito. Você vê, já são 5. Um transfer ban a cada 5 dias úteis da semana. E até mesmo uma notícia teoricamente boa que seria relativa à Arena, ou pelo menos para muitos, que foi a reunião que tivemos no Conselho Deliberativo para remodelação do projeto da W Torre, até isso dá para se colocar um pé atrás. Você vê o abismo moral que o Santos ultrapassa nesse momento e que reflete-se dentro do campo, nas escolhas, nas táticas e até na morosidade que se viu dentro do campo, mais uma vez. Eu vou tentar fazer uma análise pós-jogo, mas tem muito a ver o resultado final dessa partida com as coisas que estão acontecendo de cima para baixo, nessa gestão encabeçada pelo seu Marcelo Teixeira, que está fazendo de tudo para ser uma repetição do antecessor dele, que inclusive teve grande parte de apoio. Eu faço muita questão de lembrar disso. É impressionante a semelhança que o seu Marcelo Teixeira e sua família, o seu Marcelinho agora, na qual ele está treinando para ser o suposto sucessor dele nos rumos do Santos, com aquela que acabou nos enterrando em 2023. Para se ter uma ideia, por exemplo, ele já deu uma das declarações que tem tudo para ser uma das mais constrangedoras da história do clube. Espera-se que não, se consumar uma outra, uma tragédia de rebaixamento, dizendo que aquele resultado na estreia da derrota do Vasco foi inaceitável. Do mesmo modo que o antecessor dele, por exemplo, chegou a dizer que o time do Santos de 2023 que ele montou era passível apenas para disputar vagas pela Libertadores. Há uma semelhança entre o que aconteceu 2 anos atrás com as atitudes do Marcelo. Está dizendo, inclusive, que é um time para lutar por coisas maiores. Ele ainda acredita nisso. Todo mundo sabe, você, torcedor que está assistindo o vídeo, que a situação não é tão confiável nesse momento. Pelo menos a sanidade mental em dia, resistindo a isso. Mesmo que a gente está tendo as forças drenadas com tanta negatividade que está acontecendo nos rumos do Santos. E, para terminar, um time que tem uma folha salarial tida agora como a 5ª ou 6ª maior dos times da Série A. E muito semelhante, ou talvez até pior, do que aquele que em 2023 terminou como o time mais caro a ser rebaixado em edições do Campeonato Brasileiro, tendo a 7ª maior folha salarial. Qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência, e é muito assustadora você comparar uma temporada com uma outra, e é realmente um motivo para se preocupar. Sim, mas não quero ser o profeta do apocalipse, sabe? Mesmo agora, relativo ao Kleber Xavier, um profissional que está demonstrando sim apetite em começar a sua carreira, mas dando minha opinião aqui, cara, sinceramente, não era um momento adequado
para assumir uma bucha de canhão, alguém com apetite para começar sua carreira de treinador. Como se você estiver trocando um pneu de caminhão em movimento, o time do Santos hoje, o clube, a instituição hoje. E ele próprio, inclusive, o Kleber Xavier, tem o seu nome em xeque, já começando desta maneira, como o ideal, o mais apropriado é começar em clubes, né, com todo respeito, de menor expressão, de baixo para cima, não de cima para baixo. Mas eu não, sim, repetindo, não quero evitar de seguir o caminho comum de criticar alguém que está, pelo menos, procurando fazer algum progresso nesse time. Sim, pode-se ter algum progresso em termos táticos, mas agora, nesse momento, desse abismo moral que nós encontramos, ainda é insuficiente. Ainda mais se você constatar que até o presente momento, pelo menos até a rodada anterior, o Santos Futebol Clube, de todos os times da Série A, era o time que tem o pior aproveitamento e finalizações do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o Sport Recife, que é o último colocado, é o único time que o Santos está na frente ainda, tem um aproveitamento tão ruim, tão trágico como esse time do Santos, de produzir apenas uma finalização ao alvo por jogo, e que se repetiu novamente. O Santos demorou 70 minutos de jogo para produzir algum chute que fez o goleiro adversário trabalhar. Dos mais, tivemos apenas cabeçadas do Benjamin. Eu vou me recusar a falar sobrenome dele. Eu tentei procurar a etimologia, que significa alguma coisa como rolo roco, rolo Heiser. Vamos procurar aqui, falar o nome dele de forma mais correta, porque é alemão, então a pronúncia correta seria Rollheiser, e não o argentinizado Rollheiser. Então eu prefiro falar Benjamin mesmo. Ele foi o que mais se procurou se movimentar, realmente dá para se dizer que ele fez aquilo que se esperava um pouco mais dele em seus tempos de antes, procurando finalizar mais, mas ainda é insuficiente. E a cada insuficiência, a cada jogo, começa esse senso de urgência que precisamos, fica mais preocupante, fica mais desanimador. Você vê que em uma semana o Kleber Xavier, apesar da coletiva de imprensa da última derrota, por exemplo, dizendo que tínhamos que melhorar mais os nossos números, aí isso ainda não se consumou, pelo menos em termos de jogadas de última bola. Então, o único lance foi daquele do Tiquinho a queima-roupa com o goleiro. Depois disso, mesmo com as mexidas que ele colocou, e críticas, né, também, ele colocou primeiro o Barreal, depois no lugar do Tassiano, até foi correto, porque pelo menos tentou-se fazer um entrosamento entre ele e o Benjamin pelo lado direito, contrapondo o único recurso que nós tínhamos até o primeiro tempo, que eram as bolas em cima do Soteldo, a saída do Aderlan, por questões físicas, porque 34 anos na cara realmente é complicado, ainda mais se tratando de um lugar com temos aí grama sintética. E entrou aí o Léo Godoy, criticadíssimo pela torcida. Bom, eu também não vou falar muito do Léo Godoy também, e também porque que hoje ele poupou o João Pedro Schermon. Muitas vezes aí eu vejo gente criticando por causa disso. Mas acho que dá para realmente dar um pitaco no que ele fez quando ele tirou o Gabriel Bom-Tempo para colocar mais o centroavante, o David, como se todo mundo já sabe que isso nunca funcionou, e nenhum treinador antecessor dele que eu vi em nenhum jogo deu certo de colocar sempre dois centroavantes em uma situação que a gente quer fazer algum golzinho para garantir um resultado. Não deu, porque tanto não funcionou, que acabou tirando um dos nossos volantes, que acabou dando espaço para o Rômulo, emprestado do Palmeiras para o Ceará, jogar nas costas do Rincon e aplicar pelo menos as duas finalizações, sendo que uma delas quase se concluiu num gol, se não fosse mais uma intervenção, né, pontual do Gabriel Brazão, que, assim, ao contrário do que nós não estamos fazendo com os adversários, eles continuam fazendo com a gente, mesmo não produzindo finalizações em quantidade, mas em qualidade, como o Ceará fez, 6 chutes ao alvo contra apenas uma nossa. Bom, hoje o Santos continua sendo um time que faz valer aí o troféu pé de rato,
de um programa esportivo. Pé torto, no mínimo. Esse troféu para o Santos Futebol Clube está sendo garantido. Não há nada que possa dizer de evolução tática que não dá para realmente, vamos dizer assim, fazer com que a equipe chute para o gol, cara. Uma coisa tão repetitiva que eu falo aqui nos vídeos e já vai fazer algum tempo, tá me cansando. Realmente, galera, tá me cansando. Não dá para produzir conteúdos assim, sempre tendo que falar sempre a mesma coisa aqui. Um time que produz apenas uma única finalização no alvo por jogo não merece estar na Série A. Se continuar desta maneira, a tragédia está vindo, está chegando forte e de uma maneira ainda pior do que foi há 2 anos atrás. Muita dor no coração ter que falar isso. Mas, sabe, está me obrigando a falar isso. Está me obrigando a dizer isso. Entendeu? Tentando ser otimista aqui. Mas olha só, vamos ter o próximo jogo contra quem? Logo quem? Na Neoquímica Arena contra o Corinthians. CRB, depois Copa do Brasil. Depois o Botafogo fora. Se não me engano, galera, me desculpe, mas talvez seja o Vitória. Né? Uma disputa pelo Z4 também. Mas, enfim, sinceramente, gente, olha, eu vou me encerrar por aqui, porque eu tenho até alguns conteúdos aqui que eu cheguei a prometer para falar justamente a respeito da Arena, que eu queria dar seguimento até chegar a essa proposta que estão empurrando, ou estão fazendo o torcedor do Santos se iludir com essa nova Vila Belmiro, entendeu? Mas eu gostaria muito, eu deixo o convite para vocês, uma promessa minha de conseguir chegar até isso, para pelo menos dar uma dimensão do buraco, o histórico buraco que o Santos ainda se meteu e está fazendo das tripas coração, ao invés de sair, para afundar mais ainda. Cavar fica mais profundo ainda. Então, galera, desculpa alguma coisa, mas por enquanto é só. Mas agradeço mais uma vez pelo apoio para quem chegou até o final do vídeo. Até a próxima. Santos sempre Santos. Eu ia me esquecer. Sim, dando minhas considerações finais do último jogo que faz parte dessa venda de mandos. Eu vou fazer um apelo aqui para a diretoria, se alguém estiver vendo esse vídeo. Talvez, tenho quase certeza que não, mas se estiver, eu falo assim: não tentem fazer com o torcedor santista o que estão propondo por aí, de vender o último jogo contra o Flamengo no Maranhão. Se isso acontecer, vai ser não só um tapa na cara, mas um cuspe na cara do torcedor santista e um atestado de apequenamento histórico para as futuras gerações de santistas no futuro. É isso que eu tenho a dizer. Agora sim. Obrigado e até a próxima.